Olá, você está no Geofatos e nesse vídeo eu vou falar a respeito de 30 fatos sobre a geografia mundial. Imaginem um raio enorme que cruzou 3 estados dos Estados Unidos, de Texas a Kansas City, batendo todos os recordes com 829 km. Captado por satélites, esse mega raio iluminou o céu como um espetáculo de laser natural. Especialistas como Randy Saverney dizem que se deve a tempestades fortes, alimentadas por ar mais quente que retém mais umidade. Raios assim não são só impressionantes, podem causar incêndios ou derrubar redes elétricas. As buscas dispararam após o evento, pois as pessoas adoram histórias de tempo extremo. Satélites capturaram em tempo real, ajudando a entender como as mudanças climáticas intensificam as tormentas. No centro-oeste dos Estados Unidos, as pessoas se preparam melhor para esses gigantes. É uma mistura de assustador e fascinante, mostrando o poder cru da natureza. Além disso, o raio durou segundos, mas cobriu estados, destacando como a nossa atmosfera está ligada. Falando nisso, não esqueça de ficar dentro de casa durante trovoadas. A atmosfera terrestre também gera fenômenos que são surpreendentes. E a gente sabe que um deles, talvez o mais conhecido, são eles, né? Os raios. Mas hoje aqui nós nem vamos falar dos raios, não. Nós vamos falar dos mega-raios. Os raios são fenômenos assim ilusivos, fenômenos muito complexos que possuem um impacto muito grande na nossa vida. Vou dar 2 exemplos só para vocês. Olha só, no Zimbábue, em 1975, 21 pessoas morreram quando um raio atingiu a região ali onde elas estavam. Mas isso não é nada perto das 469 pessoas que morreram de uma vez só em Ndronka, no Egito, em 1994, quando um raio atingiu uma refinaria e fez com que os tanques que armazenavam petróleo se rachassem e esse óleo todo inundou uma cidade, o óleo incandescente pegando fogo inundou a cidade e matou 469 pessoas, ou seja, entender os raios é muito importante, monitorar os raios é muito importante para que a gente possa então ter uma boa ideia de tudo isso, onde eles podem acontecer e tudo mais. E quando você começa a monitorar, principalmente do espaço, hoje tem vários satélites que fazem esse tipo de monitoramento, os GOES aí tem pelo menos uns 3 que fazem, fora outros satélites, a gente começa a entender melhor aonde podem acontecer uma maior quantidade de raio, onde pode acontecer raios muito violentos, onde pode acontecer raios que duram muito tempo. Tudo isso a gente começa a entender cada vez melhor a partir do momento que a gente começa a monitorar esse fenômeno, principalmente do espaço. E foi assim que em 2020 os equipamentos aí que estão no espaço registraram 2 fenômenos realmente impressionantes. Primeiro que esse fenômeno aí, a gente chama eles de mega-raios, tá? São mega-raios, ou seja, são descargas elétricas gigantescas e também que duram muito tempo. Antes de falar deles, vamos falar o seguinte, né? Lá no dia 31 de outubro de 2018, na região sul do Brasil, foi detectado e medido um raio que chegou a ter 709 quilômetros de extensão. Até o ano de 2020, esse era o maior raio já detectado no planeta Terra. Olha só que legal, aconteceu aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil, em questão de raios, é um dos países mais importantes. Muitos dizem que a Amazônia, ali, aquela região toda, é a região que é mais atingida por raio no mundo todo. E nas planícies, lá principalmente no sul do Brasil, você tem ali nos Pampas Gaúchos e tudo mais, você tem condições para encontrar esses mega eventos aí de descargas elétricas, esses mega raios. Então, lá em 31 de outubro, esse era o raio, o maior raio já registrado no planeta Terra, em 31 de outubro de 2018. Mas aí, em 29 de abril de 2020, foi medido lá no sul dos Estados Unidos, cruzando uma parte do sul dos Estados Unidos, que também é uma outra parte assim muito interessante, muito boa para esse tipo de evento. Foi medido um raio com 768 quilômetros de extensão.
Ele quebrou o recorde, né, do raio medido aqui no Brasil e se tornou então o maior raio em extensão já registrado no planeta Terra. 768 quilômetros de extensão, essa descarga elétrica realmente impressionante. Mas na questão de raio existe uma outra categoria, que não é só a sua extensão, mas também o tempo que ele dura. E aí é o seguinte, né? Em 4 de março de 2019, foi medido um raio que durou nada mais nada menos que 16,73 segundos ali na região norte da Argentina. Toda aquela região ali, Uruguai, sul do Brasil, norte da Argentina, é uma região também onde as incidências desses fenômenos assim são violentos, tá? Mas em 18 de junho de 2020, durante uma tempestade que cobriu a região sul do Uruguai e parte da Argentina, ali naquela região do Rio da Prata, perto de Buenos Aires, um raio durou nada mais nada menos que 17,10 segundos, se tornando então o raio de maior duração já registrado no nosso planeta. Então, em 2020, 2 recordes foram quebrados: o de maior raio já registrado e o de maior duração já registrado. Esses eventos eles ocorreram no que os meteorologistas chamam de sistemas convectivos de mega escala, ou seja, são grandes tempestades onde toda a dinâmica envolvida ali permite a ocorrência disso que é chamado de mega raios. E esses locais, né, que incluem aí as grandes planícies do hemisfério norte e principalmente a bacia do Rio da Prata, ou a bacia La Plata, na América do Sul, que pega essa região que eu falei, são as regiões onde esses fenômenos acontecem com maior frequência, tá? Como tudo isso aí não foi registrado em terra, foi registrado por satélites especializados, por isso que foi possível medir a extensão do raio e também medir a duração dele, e o interessante é que nós estamos monitorando. Na verdade, os meteorologistas eles têm muito interesse em entender essas formações, esses eventos, então eles monitoram, estudam isso de maneira profunda, e isso é muito interessante. Mas, de qualquer forma, se você vê uma grande tempestade, não dê bobeira. Se estiver na água, no mar, na areia, na praia, saia correndo dali, não fique ali. Não se esconda embaixo de quiosque, não se esconda embaixo de ponto de ônibus, nada disso serve. Você procura um abrigo protegido, uma casa, um prédio, de preferência que tenha para-raio, que é melhor ainda. Ou se você tiver com um veículo, não fique numa moto, não fique num bug, nada disso. Procure um carro que seja todo fechado para você se proteger dos raios. Como eu mostrei, existem eventos que matam e existem estatísticas que mostram quantas pessoas morrem por ano devido à incidência de raios. É realmente algo que precisa ser estudado, precisa ser monitorado, e principalmente esses mega eventos, esses mega raios, esses eventos aí em mesoescala precisam ser muito entendidos, mas os pesquisadores estão fazendo isso. No extremo leste da Rússia, na península de Kamchatka, o vulcão Krashenikov acordou após mais de 500 anos de sono, cuspindo cinzas a 6 km de altura. Cientistas acham que um sismo massivo de 8,8 na região pode ter sido o alarme. O vulcão não lançava lava desde cerca de 1463, mas agora forma nuvens de cinza que se espalham sobre o Pacífico. Não há vilas no caminho, mas era um código laranja para a aviação. Aviões, evitem essa nuvem gigante. As buscas aumentaram porque vulcões e sismos são temas quentes, ligados ao clima que derrete gelo e muda pressões. Imaginem montanhas remotas escondendo poder explosivo. É um lembrete de que a crosta da Terra vive e mexe. Moradores locais pedem melhores sistemas de alerta. Se gostam de viagens de aventura, Kamchatka tem beleza com este lado arriscado. Mas se eu fosse você, eu não iria para lá agora. A erupção durou horas, mas parou, deixando os cientistas monitorando. Pode haver mais atividade, então vigilância é a chave. Lá naquela região, né, de Kamchatka, na Rússia, e um terremoto aí que acabou fazendo, sabe o quê? Nada mais, nada menos do que acordando um vulcão que estava adormecido profundamente, diga-se de passagem, estava adormecido por quase 600 anos. Isso mesmo, esse foi o poder
deste terremoto, entre outras coisas, novas simulações e tudo mais. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o terremoto de 8,8 graus na escala Richter lá da Rússia e as consequências dele, né? Que foi acordar um vulcão lá na região de Kamchatka, na Rússia. Um terremoto de magnitude 8,8 graus na escala Richter, o sexto maior registrado na história. E a península de Kamchatka está localizada ali no extremo leste da Rússia, né? É uma região, um dos pontos mais vulcanicamente ativos do planeta Terra, um dos pontos mais tectonicamente ativos do planeta Terra. Kamchatka, que faz parte do que a gente chama de Anel do Pacífico, ou Anel do Fogo, que é uma zona que concentra cerca de 90% de todos os terremotos do mundo e cerca de 75% de toda a atividade vulcânica do planeta Terra está na região do Anel do Fogo do Pacífico, né? Por que essa região é tão ativa assim? A resposta está no processo chamado subducção. O processo de subducção é quando uma placa tectônica ela simplesmente mergulha embaixo de outra placa tectônica. Então aí você tem, por exemplo, a placa do Pacífico mergulhando por baixo da placa norte-americana. Isso aí é uma coisa que acontece. Então tem várias placas, tem placas menores. Aqui no caso do Chile, aqui dos Andes, você tem a placa de Nazca mergulhando embaixo da placa sul-americana. Então, acontece tudo isso. Aliás, para quem não sabe, teve dois grandes terremotos no Brasil esse final de semana por conta do mergulho da placa de Nazca embaixo da placa sul-americana. Quando acontece isso, quando a placa derrete, ela derrete bem embaixo do estado do Acre. Então, as zonas de subducção são regiões assim que criam tudo isso, tá? Que criam esses terremotos, né? Gigantescos, tá? Então, terremotos muito grandes, normalmente eles acontecem nas regiões de subducção de placa, beleza? Muito bem, aconteceu, né? Então, essa região aconteceu o terremoto de 8,8 graus na escala Richter, gerou tsunami, né? Nós já falamos, alerta de tsunami, não só o alerta, mas também gerou as ondas gigantes, as ondas que atingiram o Havaí, própria região de Kamchatka foi atingida, entre outras regiões aí do planeta Terra. Mas o mais interessante aconteceu alguns dias depois. É o seguinte, ali naquela região existe um vulcão chamado, agora que eu quero ver se eu vou conseguir falar o nome de primeira, Krasheninnikov. Krasheninnikov. É o vulcão de Krasheninnikov, que na verdade os geólogos eles classificam ele como sendo de um complexo de caldeiras, uma estrutura vulcânica realmente gigantesca, né? Esse vulcão, né, ele já produziu no passado erupções com índice de explosividade vulcânica 6. Então, é o seguinte, né? A gente chama de IEV. Muita gente pergunta assim, qual foi a maior erupção do planeta? Quais são as grandes erupções do planeta? Uma das maneiras de classificar essas erupções é pelo esse índice de explosividade vulcânica. A erupção pode jogar cinzas, material vulcânico, a cerca de 10, né? Você pode lançar mais de 10 quilômetros cúbicos de material vulcânico na atmosfera, chegando a 6, 7, 8 ou mais quilômetros, tá? Só para vocês terem uma noção. Um dos exemplos mais recentes de um IEV6 é a erupção do Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, que ele jogou tanto material, mas tanto material na atmosfera, que acabou esfriando o planeta em 0,5 graus por 2 anos. Isso é muito interessante, né? Que muita gente acha que o vulcão está ligado com o aquecimento do planeta, mas não. Se você tiver muito vulcão entrando em erupção, vai causar um resfriamento. A do Krakatoa, em 1883, também é uma IEV6, e o Krasheninnikov já produziu erupções dessa magnitude no passado, tá? E ele estava ali dormindo, tá? Outra coisa interessante do Krasheninnikov é que ele tem uma versatilidade vulcânica. Além de gerar erupções explosivas, que é essas que formam a caldeira e tudo mais, ele também gera erupções efusivas. Efusivas são aquelas em que a lava, né, simplesmente ela vai derretendo e vai escoando pelo vulcão. Então, o Krasheninnikov tem tudo isso, tá? Durante os períodos mais ativos da vida do Krasheninnikov no passado, ele produziu os dois tipos de erupção.
Então, o que acontece é o seguinte, quando você teve o terremoto de magnitude 8,8, né, de 8,8, foi um terremoto tão grande, que ele chegou a acordar este vulcão. Por que isso, né? Porque a energia liberada por este terremoto, para vocês terem uma ideia, tá? Ela é equivalente a cerca de 6 milhões de bombas atômicas como a de Hiroshima. É muita energia que é liberada. Então, foi isso que ocorre. Ele não só balança ali a Terra, né? Como ele faz a Terra inteira vibrar como um sino, tá? De tão forte que é. Mas o que torna ele mais especial, né? É como ele foi o epicentro dele, do terremoto ali de Kamchatka, foi muito perto do vulcão Krashenikov, tá? E isso fez com que você tivesse uma transferência de estresse, que a gente chama crustal, e isso então fez com que o Krashenikov despertado. Por que ele foi despertado, na verdade? Porque ele podia ter ali câmeras magmáticas dele que já não estavam tão ativas assim, porém, quando você criou um terremoto de magnitude dessa intensidade, ele pode ter criado fissuras e pode ter criado novos caminhos para a lava, fazendo com que a lava conseguisse, né, alcançar ali novas vias e entrar em erupção, tá? E entrar em erupção. A erupção do Krashenikov, a primeira fase foi caracterizada por uma atividade explosiva intensa, onde a coluna eruptiva chegou a atingir 6 quilômetros de altura, 6 mil metros de altura, tá? Então, isso é interessante. E depois, né, o magma não se contentou em sair apenas pelo cone principal, mas ele começou a se mover lateralmente através dos chamados diques magmáticos, que é uma intrusão de magma que se força através das fraturas da rocha. Então foi isso que aconteceu. Usando a tecnologia que a gente tem hoje, principalmente monitoramento sísmico, foi possível monitorar em tempo real, isso é sensacional, o movimento do magma no subsolo. E para vocês terem uma ideia, no caso do Krashenikov, o magma migrou aproximadamente 1,7 quilômetros em direção noroeste, seguindo o padrão de fraturas, né, que provavelmente já existia, mas que foram o que a gente chama de reativado. Isso é uma coisa muito interessante, acontece com erupções vulcânicas, elas podem reativar falhas, reativar fraturas, beleza? Quando o magma encontrou uma saída, criou uma nova fissura eruptiva com 1,7 quilômetros a 1,7 quilômetros, desculpa, de distância do cone central ali das caldeiras centrais, beleza? Então foi isso aí que aconteceu com o Krashenikov. Será que isso já aconteceu antes na história? Em 1952, exatamente na mesma região, ocorreu um dos terremotos mais poderosos já registrados. Lembrando, né, que esse é o sexto e o quinto foi o de 1952. Esse foi de 8,8, o de 1952 foi de 9,0 na escala Richter. E ele também despertou ali alguns outros vulcões, porque a região é daquele jeito mesmo, né? Então ela tem muita atividade vulcânica e isso acaba acontecendo, tá? Isso é muito importante do ponto de vista científico, algo desse tipo acontecer, lógico que é terrível, né? Mas do ponto de vista científico é muito interessante, porque você consegue testar os métodos, monitorar a movimentação de lava, relacionar essa transferência de estresse crustal entre terremoto e vulcão, você consegue estudar muito bem o reativamento de fraturas na subsuperfície, isso aí também é sensacional. E agora é esperar aí para ver se o Krashenikov ele volta a dormir, né? Ele volta a dormir ou ele vai entrar em erupção. Essa é um adendo aqui, né? Esse terremoto de Kamchatka, provavelmente ele não despertou só o Krashenikov. Nós tivemos várias erupções vulcânicas aí e muitas delas podem estar ligadas à intensidade desse terremoto. Foi um terremoto muito intenso, como eu falei aqui para vocês, e esse terremoto muito intenso pode ter gerado ondas aí que podem ter reativado fraturas em vulcões que estavam um pouco mais quietinhos, adormecidos, coisas do tipo, e gerado erupções. Então tem o Kalai, né, ali na Indonésia também, que ele entrou em erupção logo depois desse terremoto,
e em outros pontos do mundo também vulcões entraram em erupção. Então esse é o planeta Terra, né? Este é o planeta Terra. É um planeta dinâmico, é um planeta vivo do ponto de vista geológico e é o planeta em que vivemos. Tem tudo isso aí para a gente poder analisar, estudar. Muito bom, né? Tá vivendo para poder estudar tudo isso. O incêndio de Alde queimou 16 mil hectares no sul da França em agosto, o maior desde 1949. Ventos e calor seco foi a causa do incêndio, destruindo casas e florestas. Satélites da NASA seguiram o rastro de fumaça pela Europa inteira. As buscas explodiram porque incêndios dessa magnitude estão ligados ao clima global. O que conecta todos esses incêndios é que eles estão batendo recordes. Isso acontece todos os anos. Novas manchetes sobre ondas de calor sem precedentes e incêndios florestais cada vez maiores. Jornalistas, mas parece um disco riscado. Incêndios florestais não são um problema distante, eles queimam 3% da área terrestre do planeta todos os anos. Se não controlarmos esse problema, as emissões de carbono dos incêndios vão acelerar ainda mais as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão deixando os incêndios mais intensos. Cientistas dizem que a área queimada por ano caiu nas últimas décadas. Mas um estudo feito em 2017 mostra que isso está acontecendo porque estamos construindo fazendas em savanas, lugares que antes tinham incêndios. A razão pela qual parece que há mais incêndios é que as áreas estão queimando por mais tempo e também estão mais quentes. Isso significa mais fumaça e mais poluição no ar. Parece óbvio, nós queimamos combustíveis fósseis e liberamos gases de efeito estufa, aquecemos o planeta e com isso as secas ficam mais longas e as ondas de calor mais fortes. Isso não significa que os incêndios florestais são mais propensos a começar, mas significa que há mais arbustos secos, o combustível para os incêndios. Os cientistas descobriram que a mudança climática já agravou os incêndios florestais e as pessoas estão começando a ouvir. O fato é que o fogo é uma coisa muito simples de acontecer, você só precisa de certas condições climáticas, combustível e uma faísca. Então a solução óbvia seria parar as mudanças climáticas. Isso iria estabilizar o clima e secar menos a vegetação que serve como combustível para as chamas. Mas não é apenas isso. Uma solução é lutar contra o fogo com o fogo. Pequenos incêndios como esse podem remover a vegetação inflamável e criar barreiras que o fogo não pode cruzar. Fazer isso em estações frias protege as florestas de incêndios não controlados e até incentiva o crescimento de plantas locais. Comunidades indígenas em todo o mundo usavam o fogo dessa forma para cuidar da terra há milhares de anos, mas os colonos ficaram com medo do fogo e evitaram a prática. E aqui está a ironia, ao tentar acabar com o fogo em vez de gerenciá-lo, na verdade estamos aumentando o risco de incêndios incontroláveis. Em algumas partes da Austrália e dos Estados Unidos, bombeiros indicam o fogo controlado para prevenir grandes incêndios, mas na maioria dos países isso ainda não é comum. Não é uma surpresa que o mundo tem medo de incêndios. Muitos não entendem a maneira indígena de manejo do fogo, mas há também um outro problema. E quanto mais quente o planeta fica, mais bombeiros precisam combinar o conhecimento indígena com tecnologia moderna. Podemos controlar o fogo ao desacelerar as mudanças climáticas e queimando a vegetação rasteira, mas como parar um incêndio que já começou? Os incêndios nos últimos anos foram tão grandes que puderam ser vistos do espaço, apenas seguindo a nuvem de fumaça que eles deixaram. Satélites como esse cada vez mais guiam bombeiros na luta contra as chamas na Terra. A Organização Mundial Meteorológica afirma que o avanço da tecnologia de satélites ajuda a detectar e monitorar incêndios. Cientistas usam os dados como modelo para saber onde vai ser o próximo incêndio. Mas algumas áreas são de difícil acesso, pode demorar muito até os bombeiros chegarem. É aí que os drones entram em ação. Ao voar próximo ao fogo e coletar mais dados pontuais, drones dão uma ideia mais clara do que realmente está acontecendo. Eles complementam as informações de satélites, que têm a resolução das imagens limitada e precisam de mais tempo para circundar a Terra. Algumas pessoas serão forçadas a se mudar. Esta não é uma solução, mas torna os incêndios florestais menos perigosos, porque, embora os incêndios florestais façam parte da natureza, em alguns lugares eles simplesmente se tornaram fortes demais para combater. Para aqueles que ficam, há materiais e técnicas de construção que reduzem o risco, como construir longe de florestas, usar materiais resistentes ao fogo, como o concreto, até para os telhados, e limpar a vegetação morta. Dá também para comprar filtros para se proteger da fumaça. Mas há limites. As temperaturas devem aumentar em até 3 graus neste século. Em muitas partes do mundo, casas que antes eram seguras devem passar a correr risco de incêndios. Bombeiros lutaram sem parar.
fazendo o que podiam, salvando vidas, mas perdendo habitats de animais. As zonas mediterrâneas da França são lindas, mas infelizmente muito vulneráveis. Esse incêndio deixou duas grandes lições: melhorar a gestão florestal e também os alertas antecipados. Se virem o menor sinal de fumaça, já é motivo para agir. Este incêndio está ligado diretamente ao aquecimento global. Para um incêndio começar, basta apenas uma pequena faísca. A recuperação pode levar anos, porém as comunidades da França se unem nesse momento. Nas profundezas escuras do oceano, um estudo de ADN de estrelas quebradiças, como estrelas do mar, mostra que a vida marinha está mais ligada do que pensávamos. Analisando milhares de amostras de museus, cientistas viram genes misturarem-se por distâncias enormes, mesmo nos abismos mais isolados. Isso mostra ideias antigas de que fungos oceânicos são ilhas separadas. Significa que poluição ou mudanças climáticas podem espalhar efeitos rápidos lá embaixo. As estrelas quebradiças com braços frágeis agem como mensageiros da natureza, carregando pistas sobre o ecossistema oceânico inteiro. A descoberta veio de coleções mundiais, provando que amostras antigas desvendam segredos novos. Está em alta porque está ligado com o debate sobre saúde oceânica e biodiversidade. Protegendo essas ligações, salvamos mais vida marinha de ameaças como águas quentes. É incrível como algo tão pequeno pode revelar algo tão grande. O derretimento rápido de gelo na Groenlândia e na Antártida muda a massa da Terra, alterando o eixo de rotação e movendo os polos. Dados de 1900 a 2018 mostram que as mudanças climáticas já deslocaram o eixo, afetando GPS, satélites e missões espaciais. Se os glaciais continuarem a sumir, os polos podem mover-se até 27 metros até 2100. As buscas subiram porque liga-se a tempo estranho e subidas do mar. Imagine dias mais longos do que o normal. Isso também afeta cronômetros atômicos. Este fato geográfico mostra os interiores dinâmicos da Terra. Um fato engraçado é que poderemos ter pôr do sol mais cedo do que o normal. E isso tudo está ligado ao clima e ao derretimento do gelo. Fiquem atentos ao nosso globo, porque as previsões indicam dias mais curtos vindo por aí. Isso afeta muito os GPS, porém os profissionais estão correndo contra o tempo. E ultimamente a Terra tem mudado de forma brutal. Vocês sabiam que o efeito do ser humano foi capaz de alterar o eixo de rotação da Terra? A inclinação da Terra foi alterada pelo ser humano. Como que a gente conseguiu fazer isso? Nós vamos descobrir nesse vídeo. E vamos falar de um efeito causado pelo ser humano. O ser humano, o efeito que ele causou chegou a alterar o eixo de rotação da Terra. Então, para quem não sabe, né, o planeta Terra, ele tem um eixo de rotação. Primeiro, se você acredita que a Terra é redonda, né? Espero que todo mundo que esteja aqui acredite nisso, né? Tô brincando. Bem, você tem o eixo de rotação da Terra, esse eixo tem uma inclinação, né? 23,5 graus, a Terra gira em torno desse seu eixo, e durante o passar de muitos anos, né, esse eixo ele também sofre uma variação num movimento que a gente chama de precessão. A rotação, né, esse eixo de rotação da Terra, ele oscila já naturalmente. Então, você tem ali todo o ferro, né, que está fundido no núcleo da Terra, o derretimento do gelo, correntes oceânicas, furacões, tudo isso faz com que o eixo de rotação da Terra sofra uma variação. A gente chama de deriva polar, que é a deriva do eixo de rotação da Terra. Só que agora os pesquisadores descobriram um fator assim muito mais interessante, que não é um fator natural, mas sim um fator que a gente chama, né, o pessoal costuma dar o nome de antropogênico, ou seja, que é o ser humano que está afetando aquilo. Então isso é muito interessante mesmo. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que
o bombeamento de água subterrânea na Terra chegou a um nível tão grande, nós bombeamos tanta água subterrânea do planeta Terra, que esse bombeamento, eles conseguiram isolar todos os outros efeitos e chegaram a essa conclusão de que esse bombeamento da água subterrânea da Terra fez com que o eixo de rotação da Terra variasse. Olha só, é o ser humano alterando o eixo de rotação do planeta. Olha que coisa muito interessante. Isso aí foi um trabalho totalmente de geofísica, né? Foi publicado numa revista muito importante chamada Geophysical Letters, né? Geophysical Research Letters, que é a revista aí que fez essa publicação, e é muito interessante. Os pesquisadores, eles chegaram à conclusão de que o ser humano já bombeou 2.150 gigatoneladas de água subterrânea. Isso é muito interessante, tá? E com isso, com esse bombeamento de água, o eixo da Terra já se inclinou 80 centímetros para leste entre os anos de 1993 e de 2010. Então, em apenas 7 anos, o eixo de rotação da Terra variou 80 centímetros para leste, graças ao bombeamento de água subterrânea do nosso planeta. Os pesquisadores, né, eles explicaram aqui, né, que tudo isso é como se você imagina que você está girando, né, o eixo de rotação da Terra, imagina que você está girando a bola de basquete no seu dedo. Se você conseguir manter ela equilibrada por muito tempo, ela vai girar de forma uniforme ao longo do seu dedo que está representando o eixo. Mas aí você começa a colocar algum peso, né, algum peso numa parte, um peso na outra, você vai começar a ter que deslocar esse eixo. O eixo de rotação da Terra é exatamente dessa maneira. Funciona exatamente dessa maneira. E então a extração de água é como se você estivesse tirando peso daquela bola. E isso vai fazer também com que o eixo de rotação ele possa sofrer essa alteração. Isso aqui, na verdade, não é uma coisa nova. Isso aqui foi essa ideia de que a extração de água subterrânea pudesse alterar o eixo de rotação da Terra. É uma ideia que vem sendo proposta desde 2016, na verdade, né? Então a capacidade da água alterar o eixo de rotação da Terra foi descoberta em 2016 e até agora a contribuição, né, para essa mudança não era explorada. Só com os modelos que foram criados agora, modelos de geodinâmica que a gente chama, que estudam a dinâmica do planeta Terra, é possível fazer isso. O modelo, né, esse modelo que eles fizeram aí para poder fazer esse estudo, ele combinou com a deriva polar observada quando os pesquisadores incluíram, né, as 2.150 gigatoneladas de redistribuição de água subterrânea. Sem essa água, o modelo estava fora do lugar onde ele tinha que estar, 78,5 centímetros. Ou seja, ele sofreu um desvio de 4,3 centímetros por ano. Essa que foi o resultado que os pesquisadores chegaram. Tem uma coisa aqui muito, muito interessante. Então isso aí foi todo um modelo geodinâmico que levou em consideração a deriva, né, ou o deslocamento polar que a gente chama, que eles fizeram. Existe também o ponto em que de onde essa água foi retirada. Isso aí tem um fator muito importante. Os pesquisadores fizeram um cálculo muito, muito legal e chegaram à conclusão de que o efeito ele foi amplificado porque grande parte dessa água ela foi removida nas latitudes intermediárias do hemisfério norte, em locais ali onde está tendo esgotamento de água subterrânea, como é o noroeste da Índia e também o oeste dos Estados Unidos. Eles falaram que se essa perda de água tivesse ocorrido perto do Equador ou perto dos polos, esse efeito seria menor por conta daquilo que eu já falei para vocês, que é a redistribuição de massa que vai ocorrendo. Quando saiu esse estudo aí, muita gente ficou preocupada com relação a mudanças, né, no clima principalmente. O que os pesquisadores falaram é que essa oscilação extra, além da natural, lembrando que isso é uma oscilação além da natural. Naturalmente, o eixo já sofre uma oscilação.
Eles falaram que essa oscilação extra ela é pequena demais para afetar o clima ou as estações do ano, mas as descobertas podem permitir que os cientistas usem a deriva polar como uma ferramenta para avaliar outros fenômenos. Olha só que coisa legal. E tudo isso aí que eles fizeram, o estudo que foi feito, oferece uma maneira de verificar quanto o aumento do nível do mar, o bombeamento de águas subterrâneas está causando à medida que a água flui rio abaixo, né? E finalmente atinge o oceano. Então ele pode ter todo um efeito nesse estudo aí de verificar, né, o quanto que o nível do mar está aumentando. Outra coisa que eles falaram, né, as medições astronômicas detalhadas da localização do eixo polar, elas remontam no final do século XIX e a deriva polar pode rastrear o impacto humano na água do planeta no século passado, ou seja, eles podem pegar tudo isso que eles fizeram agora e fazer rebobinar aí a fita, né, para entender qual foi esse efeito no passado. Então tá aí um trabalho muito interessante, um trabalho envolvendo geofísica. Aliás, ontem estava envolvendo geofísica, hoje também está envolvendo geofísica, porque é o efeito que o ser humano está causando no planeta Terra. Lembrando de novo, né, o eixo do planeta Terra ele já varia, ele já oscila de forma natural, mas agora estamos chegando à conclusão de que bombear a água subterrânea, gigatoneladas de água, como foi falado aí, esse bombeamento de água pode acabar afetando, está aí mostrado por esses cálculos que eles fizeram, acabou afetando ali o eixo de rotação da Terra. Então tudo isso é muito legal, tá aí, né, para quem tem gente que acha que a Terra nem se movimentar se movimenta, ela não só se movimenta, como o eixo está rodando. E sabe o que é mais legal? Tudo isso você pode medir, tá aí medido, tá aí calculado e está aí representado direitinho o que acontece com o planeta Terra. Uma bolha de rocha quente debaixo dos Apalaches surgiu da divisão entre a Groenlândia e a América do Norte há uns 80 milhões de anos, e ela está se movendo rumo a Nova York a 20 km por milhão de anos. Avanços na tecnologia de sismologia estão desvendando como as rachaduras continentais geram ondas de manto que distribuem calor. Essa peculiaridade eleva as montanhas, justificando porque elas permanecem altas mesmo com a erosão constante. As pesquisas online explodiram por causa das conexões com vulcões e elevações de terreno. Imaginem bolhas como as de uma lâmpada de lava no manto, modelando o que vemos na superfície. Em Socotra, uma bolha similar influencia o gelo da Groenlândia. É um mistério geológico que prova como acontecimentos antigos ainda impactam o presente. E também pode esclarecer por que montanhas velhas resistem há tanto tempo. As pesquisas seguem em frente explorando ondas sísmicas, trazendo empolgação para novas revelações no subsolo. Nosso planeta. Quando a gente vê, né, aqueles desenhos que mostram a estrutura da Terra, com núcleo, manto, crosta e tudo mais, mostra ali bonitinho, né, como se fosse o geólogo tem um nome para isso, a gente chama de modelo layer cake, né, que parece umas camadinhas de bolo, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo uniforme. Mas o interior do planeta Terra não é assim. O interior do planeta Terra você tem ali heterogeneidades, você tem estruturas, algumas estruturas gigantescas e que bagunçam tudo, não deixam ele bonitinho daquele jeito. Ou seja, entre o manto e o núcleo ali tem muita coisa acontecendo, na crosta terrestre também tem bastante coisa acontecendo, mas isso é um detalhe que interessa só quem estuda mesmo o interior do nosso planeta. Eu fiz vídeo já essa semana mostrando, por exemplo, ali a composição do núcleo interno, aquele estado da matéria superiônico, né, que é algo entre o estado sólido e o estado líquido, algo ali meio esquisito que tem ali no núcleo interno da Terra, mas que explicaria várias coisas sobre a estrutura do nosso planeta. E uma coisa que chama muita atenção dos geólogos, dos geofísicos, na verdade, desde a década de 1980, quando elas foram descobertas, são duas bolhas de material gigantescas que existem no manto terrestre. Os pesquisadores dão um nome técnico para isso de superplumas. São as superplumas do manto terrestre. São duas.
Uma fica embaixo do Oceano Pacífico e a outra fica embaixo da África. E essas superplumas são, assim, regiões muito interessantes, muito intrigantes, mas que os pesquisadores eles não sabem explicar muito bem o que está acontecendo. Eles não sabem, por exemplo, a origem disso e tudo mais. Mas eu já fiz até vídeos sobre essas superplumas, porque elas vão sendo estudadas aí durante os anos, e agora acabou de sair um trabalho novo aí com novas análises sobre as superplumas do manto terrestre. É isso que eu vou comentar aqui com vocês, porque é muito interessante mesmo. Então, como eu disse, né, na década de 1980, os geofísicos descobriram essas superplumas aí no manto terrestre, uma embaixo do Pacífico, outra embaixo da África. Aí você vai perguntar como que eles descobriram isso. Muito bem, eles descobriram assim: você tem as ondas sísmicas que são geradas pelos terremotos, elas atravessam todas as camadas da Terra e essas ondas são recebidas pelos sensores. Os pesquisadores, os geofísicos principalmente, eles vão lá e calculam, né, a velocidade de propagação das ondas e tudo mais. Isso é muito importante para a gente saber onde aconteceu o terremoto. E eles começaram a notar que um determinado tipo de onda, que a gente chama onda S ou onda de cisalhamento, quando ela passava por determinadas regiões, ela sofria uma queda grande de velocidade. E eles chamaram isso de grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento. Em inglês isso tem um nome lindo, são as LLSVP. Então, são essas regiões onde a velocidade da onda, que era para se manter mais ou menos constante, chega ali, ela cai muito. E foi assim, então, que eles descobriram essas superplumas localizadas aí, uma embaixo da África e outra embaixo do Pacífico. Algumas coisas, né, sobre essas superplumas os pesquisadores já conseguiram identificar. Por exemplo, a bolha africana, bolha ou superpluma, tá? Você pode chamar do jeito que você quiser, porque ela tem ali parece mesmo uma grande bolha de material, né? A bolha africana, por exemplo, ela é 2 vezes mais alta que a bolha do Pacífico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela é muito menos densa, por isso que ela cresceu muito mais. Isso sugere que essas plumas, que essas bolhas tenham composições diferentes, ou seja, que elas sejam formadas por coisas diferentes. Isso aí já seria intrigante e muito interessante, tá? A pluma africana, por exemplo, ela se estende até 1.500 quilômetros acima do núcleo da Terra, enquanto que a do Pacífico se estende a 800 quilômetros acima do núcleo. Provavelmente essas diferenças estão ligadas às origens dessas plumas, mas aí nós temos um grande problema, e é aí que mora todo o mistério delas. Os pesquisadores até então não sabem como que essas plumas, como que essas bolhas surgiram no manto. Existem 2 grandes hipóteses para explicar essas plumas. Uma delas é o seguinte: quando você tem uma placa tectônica, 2 placas tectônicas em encontro e uma placa tectônica está entrando embaixo da outra, a gente chama esse processo de subducção. Então, uma das explicações é o seguinte: isso aí são pedaços de placas subduzidas, ou seja, que entraram embaixo de outra placa e aí cortou aquele pedaço. A gente chama isso de tectonic slab, tá? Que fica aquele pedaço ali de placa flutuando no manto. À medida que vários pedaços desses vão entrando, eles vão se empilhando. O manto é um local muito quente, essas placas aí vão ficando superaquecidas, se acumulando e criam então essa pluma, essa bolha. Isso é uma hipótese para explicar a presença dessas superplumas. Existem aí dados que até corroboram essa hipótese, por exemplo, ali a grande quantidade de atividade sísmica, de atividade vulcânica, tudo mais. Outra hipótese é muito interessante, é que essas bolhas, na verdade, elas são o quê? Elas são os restos, partes remanescentes de Theia. Todo mundo sabe o que é Theia? Theia, para quem não sabe, foi o grande objeto mais ou menos do tamanho de Marte, que se chocou com a Terra lá no começo da vida da Terra, e foi o objeto que, na hipótese mais aí vigente, que deu origem para a Lua. Então você tinha a Terra, você tinha um objeto do tamanho de Marte, esse objeto bateu com a Terra, uma parte da Terra junto com esse objeto, tudo misturado, foi arrancado, formou a Lua, e pedaços de Theia ficaram no manto terrestre. E essas bolhas, então, essas plumas, seriam essas partes remanescentes de Theia. Essa é uma outra hipótese para explicar. E tem uma terceira, que na verdade é uma mistura das duas.
como já foi mostrado que essas bolhas muito provavelmente elas têm composição diferente, composição química diferente, pode ser que uma bolha se origine através dos pedaços de placas subduzidas que vão ali se acumulando e superaquecendo, e a outra bolha seja sim parte de teia, ou seja, pode ser que essas duas explicações aí estejam relacionadas. Isso explicaria várias coisas, explicaria as diferenças de densidade, diferença de composição, tudo baseado nas diferentes origens disso. Isso aí seria sensacional, né? Para você ver a complexidade que é o planeta Terra. A gente acha que o planeta Terra é um negócio bem resolvido, bem tranquilo, mas não, é realmente muito complexo. Isso só mostra, esse trabalho aí foi feito agora, esse trabalho vai ter grandes implicações. Esses pesquisadores aí que são da área de geofísica e de geologia, eles continuam estudando isso, continuam criando modelos, continuam indo atrás de dados para tentar resolver esse mistério relacionado com as superplumas do manto terrestre. Esse trabalho pode ter implicação mais na frente, com certeza nós vamos, assim mesmo como eu falei no outro vídeo, né? Muito provavelmente nós vamos voltar a falar dessas superplumas, dessas bolhas ainda, porque é algo aí que muita gente, né? Muitos pesquisadores estão empenhados em entender. Como vocês viram, essa semana, né? Fiz lá o vídeo sobre o que está acontecendo no núcleo interno da Terra, agora no manto terrestre. Isso só mostra que, sim, nós devemos olhar várias vezes, né? E continuar mantendo aí os nossos olhos também nas profundezas do planeta Terra. E eu li alguns comentários, o pessoal falando que até os oceanos, né? Mas aí já não é a minha área, então eu já não falo nada. Mas sim, o fundo dos oceanos é muito pouco conhecido também. Então a gente tem que olhar para as profundezas do universo, logicamente, que é muito interessante, que é muito legal, mas também olhar para as profundezas do oceano e para as profundezas do próprio planeta. Outra coisa muito importante, né, que eu falo isso sempre, hoje a gente já sabe que o tectonismo é um dos principais fatores para que um planeta seja habitável. E será que a presença desse tipo de estrutura também não pode ajudar? A gente não sabe, mas será que... Na África Oriental, a fenda africana está partindo o continente ao meio, com potencial para formar um oceano novo em milhões de anos. As placas Núbia e Somali se distanciam a 7 milímetros por ano, alongando a crosta terrestre. A fenda se estende da Etiópia até Moçambique, cheia de vulcões e vales profundos. Estudos de 2025 indicam que as rachaduras estão se expandindo, com o magma ascendendo. As buscas aumentaram por ligações com mapas atualizados e consequências. Imaginem a África se dividindo e países como Uganda ganhando litorais. Isso altera ecossistemas e a geopolítica. No entanto, cortar emissões pode desacelerar pontos de virada. Precisamos de ações globais urgentes. A geografia está repleta dessas conexões surpreendentes. Socotra, no Iêmen, parece um mundo à parte com mais de 300 plantas únicas no planeta, incluindo as árvores de sangue de dragão. Elas têm troncos robustos e copas em formato de guarda-chuva, produzindo uma resina vermelha usada em remédios. Cerca de 37% das plantas ali não se encontram em nenhum outro lugar, graças ao isolamento da ilha. Drones revelam ninhos gigantes de tartaruga, o maior ponto de desova conhecido. Times da Universidade da Flórida as contam com tecnologia moderna, destacando um polo de biodiversidade. As buscas cresceram junto com debates sobre a conservação na Amazônia, mas Socotra guarda tesouros escondidos. Imaginem milhares de filhotes correndo para o oceano. É como um filme da natureza ao vivo. Preservar essa região evita a extinção de espécies. Os rios extensos e florestas de Socotra abrigam mais maravilhas, e a tecnologia ajuda a explorá-las. Se você já foi na Amazônia, comente aqui embaixo nos comentários e diga qual foi a sua experiência. O evento anual de ninhos atrai turistas ecológicos com responsabilidade, e as mudanças climáticas podem alagar os ninhos. Por isso, o monitoramento é essencial.
O salar de Uyuni, o maior deserto de sal global, se transforma em um espelho imenso durante as chuvas, refletindo o céu de forma impecável, surgido de lagos pré-históricos que secaram. Sua crosta lisa cobre 10.000 km². Uma camada fina de água o torna o maior espelho natural perfeito para fotos incríveis e surreais. Ele concentra 70% das reservas mundiais de lítio, essencial para baterias. As buscas dispararam com o turismo e a mineração ecológica. Imaginem caminhar pelo céu. É uma fusão de deserto e mar. Na seca, padrões hexagonais hipnotizam. Serve de caminho para migração de flamingos. A proteção previne contaminação. Uma curiosidade legal é que a sua superfície calibra satélites. Visitem na estação chuvosa para o reflexo ou na seca para os desenhos. É muito louco como a Terra produz arte natural. O Polo Norte magnético está correndo para a Sibéria a 25 km por ano, após picos de 55 km. Correntes de ferro derretido no núcleo alteram o campo magnético. Desde 1831, ele migrou do Canadá para a Rússia. Modelos de 2025 apontam uma desaceleração, mas ainda imprevisível. As buscas subiram por efeitos em GPS e aviação. Imaginem bússolas apontando leste em vez do norte verdadeiro até 2040. E isso impacta submarinos e aplicativos. Cientistas renovam modelos a cada 5 anos. E isso pode se conectar a inversões polares antigas. Fiquem ligados nas transformações da Terra. Previsões indicam ritmos mais lentos, mas pode voltar a acelerar, afetando auroras e o clima espacial. O polo magnético norte da Terra ele continua derivando, continua se afastando de um ponto que ele estava a uma alta velocidade e ele já cruzou o meridiano primário, que a gente chama. Você sabe o que é meridiano primário? Você sabe por que o polo magnético está derivando assim? Nós vamos tentar entender tudo isso, mas não precisa fugir para a montanha, que nada de mal vai acontecer com ninguém. Combinado? Vamos entender tudo isso. Vamos falar dos polos magnéticos da Terra. O polo, uma grande questão, né? Muita gente pergunta, muita gente fica desesperada. E aí, o polo magnético da Terra vai reverter? O que vai acontecer quando tudo isso, né, se trocar? Vai todo mundo morrer? Calma, não precisa ninguém fugir para lugar nenhum, não vai acontecer nada de grave, eu vou explicar para vocês. Mas o polo norte magnético da Terra, isso aí já vem sendo observado há pelo menos uns 20 anos, ele está derivando, que a gente chama, né? A deriva do polo magnético. O polo norte, ele ficava ali perto do Ártico, né? Bem no pertinho do Ártico ali, e ele já está derivando, ele está derivando bastante, ele já está entrando pelo oceano e tudo mais, e está chegando, já cruzou, na verdade, e esse vídeo é para explicar isso para vocês, que ele cruzou o que a gente chama de meridiano primário. Isso mesmo, o polo norte magnético cruzou o meridiano primário. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando essa deriva do polo norte magnético. A deriva dele estava numa velocidade muito alta que foi necessário até mesmo fazer um novo chamado World Magnetic Model, que é o modelo magnético mundial. Esse modelo é o modelo que é usado para calibrar todos os sistemas de navegação. Então, o seu GPS ou a bússola, vamos pegar a bússola, né? Não adianta você pegar uma bússola, colocar ela aqui e medir aquele norte. Você tem que descontar a declinação magnética, que a gente chama. Para isso, você precisa saber aonde estão os polos magnéticos. Onde está o polo magnético norte, onde está o polo magnético sul. E isso, essas linhas todas, elas variam de acordo no planeta. Por exemplo, né, quem vive na região sul do Brasil sofre mais ainda com isso, porque existe a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então você tem que pôr uma correção a mais. Então esse World Magnetic Model ele serve para isso, para que os sistemas de navegação sejam calibrados de acordo com a posição dos polos magnéticos. E isso, na verdade, era para valer
durante um período de tempo bem longo, era para valer, por exemplo, por uns 10 anos. A cada 10 anos era feito um novo World Magnetic Model, mas devido ao fato do polo magnético norte estar derivando a uma altíssima velocidade, o pessoal que cuida disso aí precisou revisar esse modelo e refazer outros modelos. Então foi feito um modelo no início de 2019 e agora, acabou de ser lançado, agora em dezembro, um novo modelo magnético mundial, já levando em consideração toda essa deriva. E provavelmente, não sei o que eles vão fazer, eles vão acompanhando isso, né? E à medida que for necessário, eles vão lançando outros modelos magnéticos. Aí, de novo, é importante para quê? Para manter os sistemas de navegação, os sistemas de posicionamento GPS, as bússolas, tudo funcionando corretamente, satélites e tudo mais, você precisa ter esse World Magnetic Model atualizado. Então essa que é a grande questão. Por que o campo magnético está sofrendo essas alterações? A gente não sabe. Campo magnético terrestre é algo muito, muito complexo. Para quem não sabe ainda, né? Como que é criado o campo magnético da Terra. A Terra possui dois núcleos, né? O núcleo interno, que a gente chama, que ele é sólido, e o núcleo externo da Terra, que ele é um negócio ali meio liquefeito, digamos assim, constituído ali de ferro, principalmente, e a movimentação do núcleo externo ao redor do núcleo interno gera esse atrito, essa fricção, e essa fricção que acaba gerando, então, o campo magnético terrestre. Não é algo simples o campo magnético terrestre, ele é mais ou menos alinhado norte-sul, mas ele sofre essa variação. O que os pesquisadores têm notado é que nos últimos anos o campo magnético vem enfraquecendo e o polo magnético norte vem derivando. Será que o campo magnético vai reverter, ou seja, o norte e o sul vão trocar? Isso já aconteceu na história da Terra. Não é uma novidade reverter o campo magnético da Terra, tanto quando a gente pega amostras ali do assoalho oceânico, principalmente da cordilheira mesoatlântica, a gente consegue ver as rochas escuras e mais claras, e aquelas bandas escuras e claras, elas mostram realmente isso, que foram os momentos em que ocorreram a reversão do campo magnético. Para a biologia, ou seja, para seres vivos e tudo mais, até hoje não foi notado nenhum efeito. Esse evento de reversão do campo magnético nunca teve um efeito notável. Por exemplo, não está associado a uma extinção em massa e nem nada disso. Então, não teria efeito nenhum. O campo magnético vai reverter e nós vamos continuar aqui numa boa. A única coisa que nós vamos ter que mudar ou recalibrar são todos os sistemas de posicionamento, calibrar todos os sistemas de coordenadas e algumas, né, pistas de voo em aeroporto, que elas são nomeadas de acordo com a direção para onde elas estão, né, norte 30 e tal, sul tal, isso aí vai ter que mudar, porque nós vamos ter uma reversão do campo magnético. A reversão vai acontecer? A gente não sabe. O campo magnético ele pode voltar a ficar mais forte? Pode, a gente também não sabe se isso vai acontecer ou não. Porque hoje é que nós temos a tecnologia para poder estudar todas as variações que acontecem com o campo magnético da Terra. Então, é um tema muito complexo, não é um tema simples, não é um tema fácil, e não se apegue ao sensacionalismo. Primeira coisa, não leia nada sobre isso em jornal nenhum, em revista nenhuma, em um site, em UOL, G1, nada disso, porque eles não vão saber do que eles estão falando, eles vão na vibe do sensacionalismo, tá? Ah, vai reverter o campo magnético, o polo magnético norte tá derivando muito. Por que isso está acontecendo? Pode ter alguma heterogeneidade. O núcleo externo da Terra, ele não é uma coisa lisinha, bonitinha. Ele tem heterogeneidade, ele tem lugar que ele tem uma densidade maior, outros que ele tem uma densidade menor, tem uma concentração de ferro maior de um lado do que do outro. Isso tudo pode causar essa deriva do polo magnético norte. Agora, uma coisa. Há 20 anos, o polo magnético vinha derivando a 55 km por ano, né? A cada ano ele andava 55 km no sentido do meridiano primário. Eu não falei do meridiano primário ainda com vocês, vou falar. Agora, a velocidade dele diminuiu um pouco. Ele continua derivando, mas ele deriva agora a 40 km por ano. A cada ano ele anda 40 km. O que aconteceu
é que ele cruzou o que a gente chama de Prime Meridian, ou meridiano primário. O que é o meridiano primário? É o meridiano que passa ali em Greenwich, tá? Não é que ele cruzou aqui Greenwich na Inglaterra, não. Ele veio derivando ali pelo norte e cruzou. Eu vou ler aqui para vocês a cor das coordenadas onde está o campo magnético. Em fevereiro de 2019, o polo norte magnético estava nas coordenadas 86,54 norte, ou seja, não é o 90, e 170,88 leste, tá? Dentro do Oceano Ártico. E o polo sul magnético estava localizado nas coordenadas 64,13 sul e 136,02 leste, que é um pouco fora ali da costa da Antártica. Por isso que a gente precisa, quando vai usar, descontar a declinação magnética. Se você quer que sua bússola aponte para o norte verdadeiro, você tem que tirar a declinação magnética. Isso é feito, os GPS têm isso, e por isso que existe esse World Magnetic Model. Eu vou deixar os links aqui nesse vídeo do World Magnetic, WMM que eles chamam. Você entra lá, tem os dados que eles usam, tem o software que eles usam, tem o código computacional que eles usaram para fazer tudo isso. Tá tudo ali explicadinho o que é. Então, de novo, não acredite e nem se apegue a sites sensacionalistas e ao pessoal que não entende dessa área, porque é um tema muito complexo e é um tema que está assim, digamos, prestes a se tornar algo muito sensacionalista, porque o cara pode chegar e falar assim, ó, tá vendo? O polo norte magnético está derivando. Ó, os polos magnéticos da Terra vão sofrer uma reversão e vai todo mundo morrer. Não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. A biologia nós nunca vimos efeito nenhum na biologia dos eventos de reversão do campo magnético. Então, fiquem tranquilos, não fujam para as montanhas, não acredite em qualquer um, não acredite em mim também não, viu? Vai aí, pesquisa direitinho, pode vir me refutar aqui que não tem problema nenhum, mas os links estão aí na descrição para você consultar e para você entender um pouco melhor isso, se você quiser também, obviamente, tá? O pessoal que trabalha nessa área, que estuda essa área, o pessoal da geofísica, principalmente, da dinâmica, né, da Terra, da geodinâmica que a gente chama, eles são interessados nisso, eles continuam acompanhando o polo magnético e, se precisar, eles vão lançar outros modelos. O que está falado agora é que o próximo modelo sai em 2025, mas pode ser que saia antes, dependendo de toda essa deriva aí do polo norte magnético da Terra. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que o polo magnético norte está derivando em direção à Sibéria? Teve até que fazer um novo modelo magnético mundial por conta disso e tudo mais. Muitas pessoas vieram aqui falar que era algo sobrenatural, falar que era o fim da humanidade, falar que agora não tinha mais vez, mas nada disso. Os pesquisadores usaram a ciência e conseguiram descobrir o que está acontecendo. Tem uma resposta para isso. E a resposta não é nada sobrenatural, não é nada de outro mundo e não é nada que vai acabar com a vida no nosso planeta. Então, o campo magnético da Terra é um tema que sempre causa fascínio, que sempre alimenta muitas teorias de conspiração. O pessoal sempre é preocupado com a reversão do campo magnético. Quando que vai acontecer? O que vai acontecer quando o campo magnético reverter? Vai todo mundo morrer? O planeta vai acabar? Nada disso, fiquem tranquilos, tá? E atualmente, ou nos últimos anos, toda essa discussão ganhou ainda um ingrediente a mais. Por quê? Porque começaram a medir o campo, o polo magnético norte, né, que é pouco diferente do polo geográfico norte, e as medidas mostram que o polo magnético ele está migrando, ele está derivando, o que a gente chama. Ele ficava ali perto do Canadá e ele está indo em direção à Sibéria. E o problema é que ele está indo de forma muito rápida. Então, você junta isso, junta o fato de pouquíssimas pessoas saberem o que é o campo magnético da Terra, e junto o fato de reversão, alienígenas e tudo mais que vocês conhecem, esse pacote completo aí que o pessoal fala, e a partir disso criaram as mais diversas teorias. O problema é que existe a ciência, e uma ciência muito bonita da qual eu faço parte, que é a geofísica e a geologia, e ao estudar todos os dados que a gente adquire do campo magnético e entender o que está acontecendo com o planeta, nós temos uma resposta agora para o porquê que está tendo essa deriva. Não é nada disso, não é nada assim assombroso. Antes de eu entrar no tema de contar isso, vamos contar um pouquinho da história, né?
a determinação da posição do polo magnético norte da Terra, que fica lá em cima, lá perto da Sibéria, no Círculo Polar Ártico e tudo mais, foi feito pela primeira vez em 1831 pelo Ross e depois em 1904 pelo Grande Amundsen, esse pessoal que era muito louco. Eles pegavam nessa época, né, 1800 e alguma coisa, entre metade dos anos 1800 até começo dos anos 1900, eles se aventuravam para ir para essas regiões aí insólitas do planeta Terra, e eles foram muito importantes porque eles faziam medida. Óbvio que a medida deles não era uma medida muito precisa, mesmo por conta da época e mesmo pelo fato da medida ser feita em solo. Medir o campo magnético em solo você consegue tudo mais, você tem hoje magnetômetros, equipamentos bem desenvolvidos para isso, mas na época você não tinha, e isso causava uma incerteza muito grande. Desde 1999, mais ou menos, o campo magnético da Terra vem sendo monitorado dioturnamente por satélites na órbita da Terra. Então, o campo magnético começou a ser monitorado e não só o campo magnético, como também a posição dos polos magnéticos da Terra, tanto o polo magnético norte como o polo magnético sul. O campo magnético, a geração dele, é um fenômeno que acontece no interior da Terra, lá no dínamo da Terra que a gente fala, na velocidade, na diferença em o fluxo ali do núcleo externo atritando com o núcleo interno da Terra. Isso gera o campo magnético. Existe também as diferenças, as anomalias que acontecem numa região muito importante do nosso planeta, que é a fronteira entre o núcleo e o manto. Então tudo isso aí é que acaba gerando o campo magnético. O que a gente vê aqui na Terra nada mais é do que uma assinatura do que está acontecendo no interior do planeta. Porém, isso é muito importante hoje por conta da navegação. É o campo, é a posição do polo magnético, é o campo magnético, a deriva da posição do polo magnético e tudo isso que faz com que a gente possa ajustar nossos GPS para poder, então, ter uma navegação perfeita, precisa. Isso, grandes navios, aviões e todo mundo usa isso. A declinação do campo magnético que a gente chama, que é essa diferença entre o geográfico e o magnético. Só que essa deriva do polo norte rapidamente em direção à Sibéria fez com que os nossos modelos magnéticos ficassem obsoletos. Tanto que eu fiz vídeo aqui no canal mostrando o novo modelo magnético que foi feito em 2019, considerando já essa posição, essa deriva do polo norte magnético. Então essa é a história do que está acontecendo. A grande questão, e até naquele vídeo lá eu falei, é por que está acontecendo isso? O que acontece com o planeta Terra que faz com que o polo norte magnético esteja derivando e derivando rapidamente? A grande questão é a velocidade, ele está indo muito rápido em direção à Sibéria. O que está acontecendo aí com o planeta Terra que está gerando isso? Então é aí que surge o artigo que eu vou deixar lá no Sparkle. Para quem entrar lá na minha comunidade vai ter o artigo de presente para vocês, um artigo que saiu na revista Nature Geoscience, é o braço da Nature que cuida aí das geociências, e nesse artigo os pesquisadores concluíram o que pode estar afetando, o que está afetando, porque na verdade foram vários modelos que eles fizeram, o que está afetando essa deriva do polo norte magnético em direção à Sibéria, e é isso que eu vou contar para vocês agora, porque é algo assim realmente espetacular. O campo magnético da Terra, ele é influenciado, né, como eu falei, pelo que a gente chama de fronteira manto-núcleo. Então tem uma fronteira ali entre o manto e o núcleo da Terra que influencia o campo magnético. Nessa fronteira é que a gente encontra os fluxos magnéticos, e esses fluxos é que acabam influenciando a posição do polo magnético. E aí o que acontece? Bem embaixo da Sibéria e embaixo do Canadá existe o que a gente chama de lóbulos de fluxo negativo. É como se fosse uma anomalia magnética negativa. Tem duas, uma que fica embaixo do Canadá e uma embaixo da Sibéria. O que acontece nos últimos anos é que o lóbulo que fica embaixo do Canadá sofreu um alongamento. E esse alongamento reduziu de forma significante
a assinatura do campo magnético na superfície da Terra. Como reduziu essa intensidade do campo magnético na superfície da Terra, o que aconteceu? O polo magnético migrou para a Sibéria mais rapidamente do que se esperava. E aí você pode perguntar, o que está causando esse alongamento no lóbulo aí embaixo do Canadá? Bem, de acordo com os modelos mais recentes, esse alongamento é uma combinação entre o fluxo que acontece no núcleo da Terra e uma difusão magnética que acontece ali. Esses efeitos causaram uma alteração no padrão do fluxo no núcleo da Terra. E a consequência de tudo isso é essa migração que foi apresentada então. Então é isso que está acontecendo no interior da Terra. Teve uma alteração no fluxo ali do manto, e essa alteração no fluxo causou esse alongamento do lóbulo, e com esse alongamento do lóbulo a gente teve a migração do polo magnético norte em direção à Sibéria. O que é importante de tudo isso? O importante é que agora os pesquisadores sabem o que está causando isso, então eles conseguem monitorar, eles conseguem entender a causa de tudo isso. E isso é que é o importante, porque aí, monitorando, eles vão saber exatamente para onde que vai. E para onde que vai o polo norte magnético? Os pesquisadores fizeram aí seus modelos e mostraram que o polo norte magnético vai continuar migrando, seguindo essa trajetória que ele está seguindo, e vai andar entre 390 e 660 quilômetros a mais na direção da Sibéria. Isso é o que eles já estão prevendo com os modelos que eles criaram, e eles vão continuar monitorando. Qualquer alteração que acontecer na fronteira manto-núcleo, qualquer alteração no fluxo dentro do núcleo da Terra, isso aí pode mudar. E é aí que vem a outra pergunta, né? Será que esse polo ele volta para o Canadá algum dia? Será que ele começa a fazer o caminho oposto? Os pesquisadores falaram que depende dessas alterações. Então eles continuam monitorando, continuam entendendo tudo isso para poder saber como que isso vai acontecer. Por que eles precisam monitorar? Porque se essa variação começar a ficar muito rápida, mais rápida do que é hoje, mudar muito drasticamente, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ir lá no modelo magnético mundial e alterar o modelo magnético mundial, porque é esse modelo que rege tudo que a gente usa como navegação na Terra. Então, essa que é a importância de você estar monitorando o campo magnético do planeta. O importante é que hoje nós sabemos o que é, sabemos a causa, monitoramos ela e sabemos como explicar tudo isso, e não é nenhuma explicação sobrenatural, nenhuma explicação de outro mundo, é uma coisa que está acontecendo dentro do nosso planeta. Então tá aí a geofísica e a geologia dando uma resposta muito importante para um problema que vinha aí atormentando a cabeça dos cientistas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Agora, com esse monitoramento que eles têm, com esses dados de alta resolução que eles adquiriram, eles conseguem fazer tudo isso. Meus amigos, muita coisa está acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Eu quero te agradecer por você assistir esse vídeo até aqui. Se possível, deixe o seu like, um comentário. Se inscreva e compartilhe com o seu amigo. Eu tô indo nessa, mas logo logo eu tô de volta. Até a próxima e tchau.